Bom dia, minha gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou aparecer aqui, tá? A gente vai só dar uma passeada aqui pelos slides e dar uma recapitulada em algumas coisas e uma aprofundada em outras. E hoje a gente traz como conteúdo velocidade média. Mas antes da gente saber o que é velocidade média, a gente precisa ter a noção do que é primeiramente velocidade, certo? Velocidade, gente. Imagine aí uma situação. Eu tô aqui morrendo de fome, eu tô azul de fome já. E eu peço um lanche pelo iFood. E aí o lanche começa a demorar e eu ligo e pergunto: "E aí, vai chegar rápido? Vai demorar para chegar ou vai chegar ligeiro?" Essa minha percepção de chegar rápido ou chegar ligeiro é o quê? A comida tem que chegar em menos tempo, em pouco tempo. Se o tempo para a comida chegar for muito longo, isso quer dizer que ela vai demorar para chegar. E se o tempo que da comida chegar for pequenininho, isso quer dizer que ela vai chegar rápido, certo? Vai chegar logo, vai chegar mais cedo. Então, quando eu pergunto se vai chegar rápido, na verdade eu estou perguntando e o tempo para chegar, qual é? Vai demorar ou vai ser um processo mais lento? E aí é onde a gente traz isso, né? O que é que configura, na verdade, chegar rápido? Chegar rápido está relacionado ao quê? Chegar rápido, gente, pode estar relacionado, na verdade, com o tempo. É como a gente falou agora há pouco, se o tempo para chegar for curto, isso quer dizer que ele vai chegar rápido. Se for um tempo muito longo, vai demorar mais para chegar. Esse é um dos fatores, é o tempo. O outro fator é se eu moro perto da lanchonete ou não. Se eu morar vizinho à lanchonete, a minha entrega vai chegar super rápido. Mas se eu morar lá do outro lado da cidade, se eu morar a uma distância muito grande do estabelecimento, ele vai demorar mais a chegar, certo? Então ele não vai chegar rápido, ok? Ou, mesmo eu morando longe, pode ser que ele chegue rápido. Em que situação? Se a velocidade do motoboy for alta. Se a minha velocidade for muito alta, mesmo morando longe, pode ser que chegue rápido, certo? Então a gente tem três fatores aqui, ó, que se combinam, que é o tempo, é a distância entre eu e o estabelecimento, né? A distância que vai ser percorrida e a velocidade, não é? Agora qual é a relação que a gente tem dessa velocidade com chegar rápido ou não? Velocidade quer dizer rapidez. Velocidade é rapidez, certo? Quanto mais rápido a gente anda, isso quer dizer que a nossa velocidade também é maior, tá? Velocidade, no sentido mais intuitivo mesmo, quer dizer rapidez, certo? E aí a gente tem um meme, ó, e ele pergunta: doutor, ela me pediu um tempo e espaço. Acho que ela quer calcular a velocidade, porque é justamente dessa forma que a gente calcula. A gente vai precisar ter tempo e espaço. E na relação entre essas duas grandezas, a gente vai encontrar a velocidade. Porque, ó, quanto maior a velocidade, a gente vai chegar mais rápido. Mas isso também depende do quê? Depende do tempo que eu vou gastar para trazer o lanche para minha casa e depende da distância da minha casa entre a minha casa e o estabelecimento. Ou seja, a gente tem aí três grandezas que se relacionam: tempo, espaço e velocidade, certo? É claro que o sentido que estava sendo dado aí no meme é outro, é por isso que é um meme, é uma brincadeira, é uma forma da gente relacionar, né? Essa questão do espaço e do tempo com a velocidade. Então, só para a gente firmar bem direitinho, a velocidade ela vai depender do espaço percorrido, ó, da distância que eu vou ter que me deslocar e do tempo, certo? Então, é variação de espaço ou distância e o tempo, certo? O tempo percorrido, o tempo gasto para realizar esse processo. E só para a gente relembrar, dar uma recapitulada, a gente tem aqui, ó, um carrinho num trajeto, certo? E a gente tem dois instantes de tempo.
o instante de tempo que se inicia, que é o T1 ou T0, e o instante de tempo que é o tempo final, ou T2, ou T3, T4, certo? O último instante de tempo. Então, o primeiro instante e o último instante. No momento que ele passa aqui, ó, no primeiro instante de tempo, ele está marcando o espaço inicial. E no momento que ele chega no instante final, ele está marcando o espaço final também. Então, é um parzinho de espaço e de tempo, certo? Nesse ponto daqui, ó, ele está em qual tempo e qual espaço? E nesse ponto, qual o tempo e qual o espaço? Esses são os dois parzinhos de tempo e espaço que a gente vai precisar considerar. E vocês devem se lembrar da aula passada que esse delta, ele quer dizer o quê? Variação, não é? Então, seria variação de espaço e variação de tempo também. E o que é que configura essa variação de tempo e essa variação de espaço? Variar é o quê? Eu saber o quanto foi deslocado, o quanto percorreu de tempo. Então, eu vou pegar, para calcular o meu ΔS, o espaço final, que é esse S2, e o espaço inicial, que pode ser o S1 ou S0, certo? Depende da questão, depende do contexto. E para calcular o tempo, o ΔT, o que é que eu vou fazer? Tempo final menos tempo inicial também. Gente, ora, mas se a minha velocidade depende do espaço e depende do tempo, o que é que a gente tem, ó? Que velocidade é igual a variação de espaço num determinado tempo. É o quanto eu consigo percorrer do espaço naquele intervalozinho de tempo. Se eu andar um trecho muito grande da minha estrada, isso quer dizer que a minha velocidade está alta, porque eu estou andando muito espaço num determinado tempo, certo? Já se eu andar um espaço bem pequenininho, ou se o tempo, se o tempo relacionado for muito grande, o que é que acontece? Se o tempo for muito grande, a gente vai ter uma velocidade menor. Por quê? Um tempo muito grande quer dizer que está demorando mais. Se está demorando mais, é porque a velocidade está mais baixa, não está tão rápido, certo? Então, a relação é essa. Para a gente calcular, a gente vai usar ΔS sobre ΔT. E aí, a gente desmembra. S final menos S inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vocês se lembram daquela relação de unidades de medida que a gente fez? Lembra que 1 metro é o pedaço que eu uso para comparar um outro tamanho. Por exemplo, uma coisa que tem 3 metros, tem 3 unidades de 1 metro. A mesma coisa segundos. Um tempo de 5 segundos, ele tem 5 unidades de 1 segundo. E como a unidade de espaço é metro e a unidade de tempo é segundo, para calcular a velocidade, a gente vai encontrar o quê? Metro dividido por segundo, que é metro por segundo, certo? Essa é a nossa unidade de tempo. E qual a relação entre espaço e tempo? Aliás, eu trago para vocês essa relação. Se a gente tem que velocidade média é ΔS sobre ΔT, a gente pode encontrar qualquer uma dessas três grandezas, quaisquer uma dessas três grandezas, certo? Se lembrem que quando a gente está falando de velocidade, na verdade a gente está trabalhando com velocidade média, certo? Eu trouxe para vocês a noção do que é velocidade, mas o que a gente quer calcular aqui é a velocidade média. Isso significa que a gente vai considerar somente o início da trajetória e o final da trajetória, certo? Só esses dois pontos, porque a gente vai estar usando o deslocamento. Lembram da diferença, né? Então, a gente vai utilizar o ΔS e o ΔT com os pontos iniciais e finais da trajetória inteira. E essa velocidade média, ela vai ser calculada dessa forma. Porém, se eu quiser utilizar, se eu quiser calcular o tempo, aí eu sei qual é a minha velocidade e sei quanto é que eu vou percorrer. Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Só é a gente fazer um mês por extremos aqui,
certo? A gente vai encontrar essa relação. Tempo é igual a ΔS sobre velocidade. Da mesma forma, a gente vai encontrar aqui, ó, distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A variação de espaço é igual a velocidade vezes a variação de tempo. Ah, são 3 fórmulas, eu tenho que decorar essas 3 fórmulas. Não, gente. É uma fórmula só. Ela só está escrita de formatos diferentes, mas é só uma fórmula, certo? E com essa fórmula, você pode encontrar tanto o ΔS, quanto a velocidade, quanto o tempo. Isso aqui não é nada além daquela equação do primeiro grau que vocês conhecem, certo? Vocês já estão craques, não é verdade? E a gente tem, pessoal, lembra aqui, ó, que a unidade de medida foi metros por segundo, porém a gente também tem uma unidade de medida que é o quilômetro por hora, certo? A gente tem 1 metro por segundo, mas a gente tem também o quilômetro por hora. Vocês já prestaram atenção no velocímetro do carro dos pais de vocês? Ele está marcando lá quilômetros por hora, certo? Ele não marca metros por segundo. É que tem situações que é melhor a gente utilizar o metros por segundo. Tem situações que é melhor utilizar o quilômetro por hora. Por exemplo, eu estou analisando o movimento de uma lesminha, certo? Aquelas minhoquinhas. Esse movimento, ele vai estar andando um pedacinho muito pequeno para cada 1 segundo. Então, é melhor a gente utilizar metro por segundo ou até uma menor, centímetro por segundo, milímetro por segundo, certo? Já no caso de uma viagem, estou viajando, estou no carro, estou em alta velocidade, é melhor a gente utilizar o quilômetros por hora. Porque, ó, vamos pensar assim, vou fazer uma pergunta aqui para vocês me responderem daqui a pouquinho no chat, certo? A gente refaz esse exercício e vocês me dizem qual resposta vocês chegaram. Olha só, imagine que eu estou viajando daqui de Campina para João Pessoa. Vamos supor, ou para qualquer outra cidade, vamos supor que a distância entre as duas cidades seja 160 quilômetros. Essa é a distância entre as duas cidades, 160 quilômetros. Se eu estou viajando a 80 quilômetros por hora, isso quer dizer que para cada hora que passa, eu estou percorrendo 80 quilômetros. Então, vamos recapitular. Se em 1 hora eu ando 80 quilômetros, quantas horas eu vou gastar para percorrer 160 quilômetros? Tá? Fica aí esse questionamento para vocês. Daqui a pouquinho vocês me respondem. Mas existe uma forma da gente transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Esse fator de conversão é o 3,6. Ano que vem a gente vai ver com mais detalhes, bem direitinho, de onde é que vem esse 3,6, certo? Então, ó, a gente tem aqui uma unidade de metro por segundo e ela está sendo convertida para quilômetros por hora. É como se eu quisesse saber assim, 1 hora corresponde a quantos minutos? Eu não tenho que multiplicar por 60? Aqui é a mesma coisa. Metro por segundo para quilômetros por hora. Não é metro para quilômetro, não é segundo para hora, certo? É a unidade inteira, metro por segundo para quilômetros por hora. Se eu quiser passar nesse sentido, de metro por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quiser fazer o percurso inverso, eu divido por 3,6, certo? Então, esse é o processo. De metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico e no processo inverso, de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, tá certo? E aí eu trago para vocês, ó, uma questão aí, vamos discutir um pouquinho sobre ela. A pergunta é, com que velocidade média o Ash deve arremessar a Pokébola para atingir cada Pokémon no prazo de 5 segundos. Ele quer capturar um dos 3 Pokémons. Mas aí, com que velocidade essa bolinha vai ter que se deslocar até atingir um desses 3 Pokémons? Ele quer saber o quê? Será que eu vou ter que jogar com mais intensidade a bolinha? Ou eu posso jogar mais fraquinho? Ou vou ter que jogar com muita força, certo?
Isso é o que vai determinar com que velocidade ele vai sair. Então a gente aqui consegue calcular qual a velocidade que a Pokébola vai ter que fazer para atingir o Pikachu, para atingir o Charmander e para atingir o Bulbasauro. Essa distância daqui é a distância entre o braço do Ash e o Pokémon, tá certo? Quanto tempo ele tem para fazer essa captura? 5 segundos, certo? Então, eu vou deixar para vocês novamente aqui como é que faz. Vocês dão uma calculada aí antes da gente chegar no MIDI, tá? Pra gente depois só fazer a correção. Mas é bem simplesinho, vocês vão ver. Olha só, eu tenho aqui, a distância entre o Pikachu e o Ash são 25 metros. Entre o Charmander e o Ash, 15 metros. E entre o Bulbasauro e o Ash, 5 metros. Como é que faz pra gente calcular a velocidade mesmo? Distância sobre intervalo de tempo. Gente, qual é a distância aqui? É 25, é 15, é 5. E qual é o intervalo de tempo que está sendo gasto para capturar cada um desses pokémons? 5 segundos. Então eu vou calcular a velocidade necessária para a bolinha chegar no Pikachu em 5 segundos, a velocidade necessária para ela chegar no Charmander em 15 segundos e no Bulbasauro em 5 segundos. E no Bulbasauro em 5 segundos também. Qual é a relação disso? Quanto mais distante eu tiver do Pokémon, o Ash estiver do Pokémon, a Pokébola vai ter que atingir uma velocidade mais alta. Porque ele vai estar o quê? Mais longe. E eu preciso que todos eles sejam capturados em 5 segundos. Então, quem está mais longe vai ter que ir mais rápido para poder dar tempo em 5 segundos de capturar. Então, o esperado é que o Pikachu a Pokébola tenha uma velocidade maior para atingir o Pikachu, para atingir o Charmander e para atingir o Bulbasauro, certo? Maior para o Pikachu, médio para o Charmander e menor para o Bulbasauro. Que é de se esperar, né? Porque o Pikachu ele corre mais rápido. O Charmander corre um pouco menos e o Bulbasauro é mais devagarzinho. Ou seja, quando ele pegar a Pokébola e jogar e os três começarem a correr, o Pikachu ele vai estar mais na frente do que o Charmander, que vai estar mais na frente do que o Bulbasauro. Ou seja, ele vai ter que olhar pela posição dos três qual a velocidade que essa bolinha vai ter que atingir para poder capturar um dos três pokémons, certo? Então é isso, minha gente. Daqui a pouquinho a gente se encontra para resolver essa questão, tá certo? E a outra também, essa outra daqui, ó. Aqui eu levantei para vocês sobre a questão da viagem, tá? De quantas horas a gente vai gastar para fazer esse percurso de 160 quilômetros, tá bom? Então a gente faz daqui a pouquinho essas duas questões. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Um cheiro, tchau!